Ele se esconde nas sombras. Uma criatura gigante e peluda de 2 pernas. Parte macaco, parte humano. Por mais absurdo que pareça, muitas pessoas afirmam ter visto o Pé Grande. Desde 1960, a BFRO registrou mais de 3.500 avistamentos do Pé Grande. Em 1958, no norte da Califórnia, homens que estavam construindo uma estrada encontraram pegadas ao redor de seus equipamentos quando voltaram pela manhã. Um homem chamado Jerry Creel fez moldes de gesso dessas pegadas e mostrou para o jornal local. As fotografias dos moldes das enormes pegadas viraram manchete em todo o país. Eles deram à criatura o nome de Pé Grande. Muitos americanos passaram a acreditar que uma criatura alta, bípede e semelhante a um macaco vagava pelas florestas dos Estados Unidos. Em 1967, o interesse pelo Pé Grande disparou quando um investigador chamado Roger Patterson registrou imagens impressionantes de uma criatura parecida com o Pé Grande. Mas os céticos afirmaram que poderia ser apenas um homem usando uma fantasia de macaco. Há mais de 3.000 anos, os antigos babilônios contavam histórias sobre uma criatura que se parece muito com o Pé Grande, o Enkidu. Enkidu é uma criatura semelhante a um homem selvagem, peludo e dotado de força extraordinária. Desde então, descrições dos chamados homens selvagens, criaturas meio humanas e meio simiescas, surgiram repetidamente ao longo da história em diferentes partes do mundo. Na Austrália, existe a versão aborígene chamada Yowie. E no Himalaia existe o abominável Homem das Neves, Yeti. Muitos nativos americanos dizem que existem criaturas que caminham eretas, aparecem apenas à noite e conseguem falar na língua deles. Elas são chamadas por eles de os primeiros, os antigos. O futuro presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, publica The Wilderness Hunter, um livro sobre suas aventuras de juventude no estado da Dakota do Norte. Havia alguns caçadores de peles que continuavam tendo encontros, meio no escuro, com aquilo que acreditavam ser criaturas enormes, que deixavam grandes pegadas semelhantes às humanas. Um dos homens decidiu sair para verificar as armadilhas, enquanto o outro ficaria escondido no acampamento para descobrir o que aparecia sempre que eles saíam dali.
Quando o homem voltou de verificar as armadilhas, encontrou o amigo morto, com o corpo dobrado sobre um tronco. Eles atribuíram aquilo a um macaco de cerca de 2,5 metros de altura e 270 quilos. O encontro registrado por Roosevelt é um dos muitos de americanos ficando frente a frente com aquilo que muitos povos indígenas chamavam de Sasquatch. Sasquatch significa, literalmente, homem peludo. Estima-se que talvez existam cerca de 2.000 dessas criaturas. Parece muito, mas na realidade não é. Duas das principais cadeias montanhosas da região, as Cascades e Coast Range, somam cerca de 176 mil quilômetros quadrados. Quando se distribuem 2.000 indivíduos por uma área desse tamanho, você teria sorte se encontrasse um durante toda a sua vida. Pessoal, o livro da Lua chegou. Capa dura, mais de 350 páginas, mais de 100 figuras. É o maior e melhor livro desse assunto escrito em língua portuguesa. Aproveite, o estoque é limitado. Vou deixar o link na descrição e comentário fixado. Mas o pé grande seria realmente uma criatura desconhecida? Algumas pessoas dizem que o pé grande pode ser uma espécie de primata extinto chamado Gigantopithecus. Poderia atingir cerca de 3 metros e pesar mais de 500 quilos. O garimpeiro Fred Beck e alguns mineiros trabalham próximo do Monte Santa Helena, quando ouvem um ruído estranho. Fred e um de seus amigos ouviram assobios e de repente viram uma criatura peluda colocar a cabeça para fora por trás de uma árvore. Os homens imediatamente sacaram suas armas e começaram a atirar na criatura, que uivou e gritou enquanto fugia. O ataque parece ter provocado a criatura, porque naquela noite Fred e seus amigos dentro da cabana foram atacados pelo que parecia ser um grupo de Sasquatches, os pés grandes. Na manhã seguinte, quando o dia estava começando a clarear, os ataques finalmente cessaram. A história acabou chegando aos jornais e desde então aquela região passou a ser conhecida como o Canyon dos Macacos. Se examinarmos os próprios escritos de Fred Beck, veremos que ele não acreditava que essas criaturas fossem animais desconhecidos. Ele achava que eram entidades espirituais. Afirmava que encontravam rastros de pegadas que terminavam subitamente no meio de um banco de areia, sugerindo que a criatura simplesmente havia desaparecido enquanto caminhava. Era uma criatura mística de outra dimensão. Existem outras histórias no universo do pé grande em que pessoas afirmam ter lapsos de memória, encontro com OVNIs e até mesmo abdução. O pé grande moderno é uma entidade com poderes sobrenaturais. Um extraterrestre que aparece e desaparece, produz luzes estranhas, lê mentes e atravessa dimensões.
Eles reagem ao nome de Jesus e fogem. Parecem até demônios. A descrição do pé grande não é muito diferente do que conhecemos dos gigantes Nefilim. O pé grande é um descendente dos Nefilins da Bíblia? Você decide.